Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Uma reflexão para o nosso conhecimento, para ajudar as pessoas a delinear o seu caminho espiritual. E se não for para delinear o seu caminho espiritual, para despertar algumas pessoas de que existem muitas afirmativas sobre o mundo espiritual que nos cerca, que elas têm que ser vistas e ouvidas com muita seriedade. É um discurso bastante frequente que os espiritualistas fazem, de que nós cristãos só somos cristãos porque nós não conhecemos a doutrina espiritualista. Se esquecem que eu e muitos fomos criados em casa espírita. Eu fui criado filho de um espírita kardecista, fundador de centro espírita, bibliotecário de centro espírita e pregador de doutrina kardecista. E acompanhei meu pai muitas vezes naqueles centros espíritas e tive muitas experiências e li vários livros e várias revistas. Tive muito contato com os espíritas e tenho ainda bastante, e tenho amigos espíritas. Mas quando a gente tem um caráter cristão fundamentado na Bíblia, fundamentado no Evangelho de Jesus, quando nós compreendemos o que nós pretendemos saber compreender, o caráter de Deus e a personalidade de Jesus e a sua obra salvítica, nenhum espírito ou legião de espíritos, mesmo sendo demônios, e nenhuma legião de homens nos faz sair do caminho da verdade, do caminho que nos é revelado. Então, se o grande desafio é nós lermos livros espíritas, e eu não aconselho que qualquer cristão faça isso, não. Somente nós que conhecemos os dois lados da fronteira, nós que somos ex-combatentes e temos cicatrizes de batalha, nós temos maturidade, sim, dentro do Evangelho de Jesus, para termos acesso a qualquer seita, doutrina ou filosofia, sem corrermos risco nenhum. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu tenho aqui duas considerações a fazer sobre o Livro dos Espíritos, em que aparecem duas perguntas e suas respectivas respostas que não se coadunam com os ensinamentos de Jesus. A primeira é a pergunta de número 244, em que alguém pergunta: os espíritos superiores veem a Deus? E a resposta é: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. O que é interessante é que ele afirma aqui, essa entidade que no caso responde a essa pergunta, se é que é isso mesmo, que só os espíritos superiores veem a Deus e o compreendem. Então presume-se aqui que há milhares e milhares de espíritos
superiores, conhecendo e vendo a Deus. Mas analisando aqui no Evangelho de João, capítulo 6, verso 46, Jesus afirma o seguinte: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então aqui afirma-se uma coisa e Jesus afirma justamente o contrário. Quem é que tem mais crédito? Jesus. A Jesus todo o crédito. Qual dos dois escritos eu vou dar maior credibilidade? Sempre foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, assim, a pergunta e resposta de número 244, ela é totalmente contrária às afirmativas de nosso Senhor Jesus Cristo. E me parece que há outra passagem bíblica em que ele afirma isso. A outra pergunta é a pergunta de número 150, que está no capítulo 3 do mesmo livro dos Espíritos. E a pergunta é essa: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Aí vem a resposta: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então aqui essa pergunta e essa resposta no livro dos Espíritos, pergunta número 150, ela não pode explicar aquela visão, aquela teofania do Monte Tabor, na transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem juntos com Jesus. Se a alma preserva a sua integridade e a sua individualidade, se Elias tivesse encarnado sob a pessoa de João Batista, e João Batista já estava morto, quem teria que aparecer ali no Monte Tabor não seriam Moisés e Elias, mas sim Moisés e João Batista. Então, nós vemos aqui uma total contradição. O que acontece, na verdade, isso já foi mostrado em outros vídeos, é que Elias nunca reencarnou como João Batista. João Batista o nega no Evangelho de João. No estudo que nós fizemos de Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4, nós vemos que são dois personagens completamente distintos. Um é João Batista, o outro é um Elias, ou alguém como Elias. Então, assim, nós temos duas perguntas e respostas. A de 244, que afirma que espíritos superiores conseguem ver a Deus. E se há espíritos superiores, os existem aos milhares. Afinal de contas, se tanta gente morreu e tanta gente encarnou e evoluiu, é porque tem muitos milhões de espíritos superiores. Mas Jesus diz que não. Só ele tem a visão do Pai. Só ele tem a concepção do Pai. E na pergunta 150, ela se contradiz com aquela imagem, com aquela visão que nós temos do Monte Tabor, mostrando assim
que quem deveria estar lá, segundo a resposta da pergunta 150, seria João Batista e não Elias, mostrando assim que João Batista nunca foi Elias, Elias nunca foi João Batista, e que Moisés era uma pessoa, Elias era outra pessoa de outra época, e João Batista era outra pessoa de outra época, e não houve nenhuma transmigração de almas, não houve nada disso. Então nós vemos aqui que o próprio livro dos Espíritos dá subsídio para que nós creiamos cada vez mais na revelação das Escrituras, e para que nós questionemos cada vez mais essas literaturas alternativas que não preocupam nenhum homem cristão. Nenhum homem que tenha o Espírito Santo de Deus se impressiona com nenhuma das centenas de perguntas e resposta, pelo contrário. E somente para terminar o vídeo, no próprio comentário do livro dos Espíritos, o comentarista se mostra bastante hesitante. Pressupomos, achamos, considerando, falando sobre a reencarnação, as vidas múltiplas, mostrando que ele não tem uma segurança, ele não afirma coisa nenhuma, ele supõe, pressupõe, acha, enfim, você fazendo ali uma análise, mesmo não sendo eu um expert no assunto, eu consigo sentir a insegurança do comentarista quanto às coisas ali afirmadas nesse livro. Então eu deixo aqui essa mensagem. Analisem a pergunta 150 e a pergunta 244 do Livro dos Espíritos e confrontem com a passagem do Monte Tabor, a Transfiguração, e com o Evangelho de João, capítulo 6, verso 46. Ok? Muito obrigado, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até a próxima consideração. Tenha um bom dia.